A sabedoria em Provérbios, dia 21 de novembro, Provérbios 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Deus é tão soberano que ele controla os ribeiros de águas e ele também controla o coração dos reis. Se você tem uma causa na justiça, se você tem uma causa na mão de um superior, de um chefe, de um patrão, Deus tem poder de tomar conta do coração dessa pessoa e mudar o coração em seu favor. Outro dia conheci um homem que teve uma separação e ele queria ver a, os filhos e na verdade ele tinha uma filha, né? E ele queria ver a filha dele. E ele pediu isso na justiça e durante uns 6 meses ele não conseguia resolver essa situação. Então ele resolveu ir até a oração e resolveu dizer a Deus: Vou orar a Deus. Durante 30 dias eu peço ao Senhor que o Senhor remova aquela pessoa ou lhe toque no coração, para que essa pessoa me dê esse direito de ver a minha filha. E orou durante 30 dias, sem faltar nenhum dia. Depois de 30 dias orando dessa maneira, ocorreu uma mudança no tribunal. O superior do tribunal designou aquele juiz que estava ali naquele processo para que fosse para outro local. Entrou um novo juiz e logo que ele recebeu a notícia pelo advogado de que tinha um novo juiz, ele disse: "Então pede de volta". E o advogado escreveu mais uma vez, pedindo para que ele pudesse ver a filha dele. E o novo juiz olhou e respondeu em uma semana: Determino que esse pai possa ver a sua filha dentro do tribunal a partir da semana que vem. Poucos dias, poucos meses depois, uns 3 ou 4 meses depois, esse pai já conseguia ver a filha fora do tribunal. Então, lembrei agora dessa situação. Essa situação aconteceu há alguns anos atrás. Então, esse irmão estava dizendo: consegui receber o direito de ver a minha filha depois de pedir a Deus que Deus ou mudasse o coração do juiz ou tirasse aquele juiz daquele lugar. Existe uma outra história na Bíblia. Em Lucas, no capítulo 18, Jesus conta a parábola do juiz iníquo. O juiz iníquo era um juiz que dizia para si mesmo: Eu não respeito ninguém, eu só faço o que eu quero. E uma viúva tinha um direito para receber. Então, ela ia na porta do juiz e batia todos os dias dizendo: Faze-me justiça. E aquele juiz dizia: Ainda que eu não temo a Deus e não respeito os homens, todavia farei justiça a essa mulher para que ela não volte e me importune. E aí Jesus diz assim: Ouçam o que diz o juiz iníquo, porque o Senhor responderá a todo aquele que insistir. Muito mais o Senhor responderá àquele que insistir em uma petição. Então, não se preocupe se você tem uma demanda, uma causa, um problema, um debate, um conflito com alguém que precisa ser julgado por uma outra pessoa.
Coloque isso na mão de Deus, porque, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Deus pode inclinar o coração da pessoa para onde Ele quiser. 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Deus sabe quais as reais motivações que estão levando você a fazer o que você está pensando em fazer. Sempre que você decidir alguma coisa na sua vida, pense de forma boa, de forma correta. Nunca faça alguma coisa pensando mal. Há pessoas que, por exemplo, fazem uma boa ação, mas essa boa ação, ela não é uma boa ação no coração. Uma pessoa pode, por exemplo, ficar tratando muito bem uma pessoa porque ela pensa em conseguir uma aproximação para que no futuro ela consiga usar essa pessoa para fazer alguma coisa que é do interesse dela. Então, quando nós estamos tratando bem uma pessoa, pensando em usar essa pessoa no futuro para um interesse nosso, a pessoa pode até ser enganada e não perceber que nós estamos agindo visando a usá-la no futuro para algo do nosso interesse. Mas Deus, como diz o versículo 2, ele sonda os corações. Ele sabe quando eu e você estamos fazendo alguma coisa com uma segunda intenção e não porque realmente queremos ter um relacionamento de amizade com aquela pessoa, mas estamos tratando bem aquela pessoa apenas por um interesse nosso. Tem pessoas que nem toleram alguém, mas só porque esse alguém ocupa um cargo, tem uma certa posição, tem uma certa quantidade de riqueza, tem alguma coisa que interessa a ela, ela fala: eu tenho que bajular essa pessoa para que eu possa conseguir uma vantagem em relação a essa pessoa. Então todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Ele pensa: eu vou fazer isso e aí depois daqui a um tempo eu vou pedir tal coisa ou vou fazer essa pessoa fazer tal coisa. O Senhor sonda os corações, Ele sabe se o que você faz é realmente para o bem ou para o mal. Jesus deu outro exemplo aqui com relação aos fariseus. Quando você abre no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus fala: quando vocês derem a sua oferta ou quando vocês fizerem uma esmola, que não saiba a sua mão direita, a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. Não sejam como os fariseus, que quando vão dar uma esmola fazem tocar buzina diante de si, para que sejam notados pelos homens. O objetivo deles darem a esmola era o de serem vistos pelos outros. Então, o Senhor estava dizendo: eu sei que no coração deles, eles só querem se mostrar como pessoas boas, mas dentro do coração eles só estão ocupados de si mesmos, carregados da vaidade e do orgulho. Versículo 3: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Deus está muito mais preocupado em obediência do que em sacrifício. Se você abre a Bíblia ali em primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, você vê que o rei Saul, ele recebeu uma ordem. Ele deveria ir até os amalequitas, matar todos os amalequitas, inclusive os animais, e Deus queria que isso acontecesse para fazer justiça em relação dos amalequitas exercerem influência sobre o povo de Israel.
E a ordem de Deus era que todos os amalequitas fossem mortos para que não houvesse mais idolatria. Deus estava limpando o povo de Israel. E o rei Saul, quando chegou lá, resolveu preservar a vida do rei, porque o rei pediu misericórdia para ele, e ele deu a misericórdia para o rei dos amalequitas, e também preservou todos os animais, as ovelhas, para fazer sacrifício para Deus. Quando ele chegou em Israel, o profeta Samuel disse para ele o seguinte: Você cumpriu o que o Senhor mandou você cumprir? Você realizou a justiça de Deus? E ele disse: Sim, executei a justiça de Deus. E Samuel disse assim: Então por que eu estou ouvindo esses balidos das ovelhas? E ele disse: São para sacrificar ao Senhor. E Samuel disse: Por acaso Deus tem mais prazer em sacrifícios ou em obediência? E quando Samuel fez essa pergunta, Samuel disse na sequência o que Deus mandou Samuel dizer para Saul. Deus se importa com a obediência. Se você tivesse obedecido, hoje você firmaria o seu trono. Mas hoje o Senhor tem preparado outro, melhor do que você, para ocupar o seu lugar. E foi ali que Deus, logo na sequência, mandou Samuel ir até a casa de Jessé e derramar o azeite da unção sobre Davi. Então ali fica um ensinamento. Deus está mais preocupado que nós obedeçamos do que nós lhe façamos sacrifício. Você pode dar muitas ofertas, mas existem pessoas que ofertam muito alto, mas vivem no adultério, com uma segunda mulher e alguns com mais de uma mulher, pensando: eu estou ajudando muito na igreja, eu estou ajudando muito mesmo. A sua oferta colabora com a obra de Deus, sim, mas a sua salvação, ela continua sem a justiça de Deus. E se Jesus volta hoje, ou se você morre hoje, você perde a sua salvação. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, operamos até maravilhas. E eu direi a eles abertamente: nunca vos conheci. Então, preste atenção com a tua salvação. O reino de Deus, está escrito em Mateus capítulo 11, se toma à força. E aqueles que querem realmente estar com Deus, sacrificam a sua carne e batalham todos os dias para seguir na santidade. 4. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Olhar altivo é pecado. Olhar para os outros considerando-se superior por questão de raça, por questão financeira, por questão de aparência física, por questão de saber de capacidade em qualquer coisa, seja porque você tem um título, porque você tem uma graduação, porque você tem um curso superior, porque você tem uma empresa, não importa. Se você tem olhar altivo, você está errando o alvo. Pecado significa errar o alvo. O alvo é: ama o teu próximo como a você mesmo. Nunca olhe para o mendigo na rua pensando: olha lá o coitado. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Está perdido por um tempo na vida. Está perdido. Mas ele pode estar com uma situação alterada se ele buscar a Deus. A nossa missão: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, olhar com misericórdia, não com altivez. Deus é todo-poderoso e soberano, e Ele olha para a humanidade com misericórdia.
Quem somos nós para nos colocarmos num pedestal e olhar para o outro como se fôssemos superiores em relação aos próximos? Olhar altivo. O olhar é quando você lança o olhar, você despreza o outro. Tem pessoas que são falsas. Elas abrem a boca e falam: eu amo todo mundo, mas dentro do coração elas escondem o orgulho. Lá na cama, na hora de dormir, lá dentro do coração, ela, eu não posso transparecer que eu de fato sou melhor do que os outros, mas eu sei que eu sou melhor. E a pessoa às vezes esconde isso no coração. E ela, por uma questão de ser aparentemente humilde, porque ela sabe que quando a pessoa parece humilde, ela consegue aquilo que ela quer, ela age como se fosse humilde, mas o coração é orgulhoso. Essa é a diferença entre o olhar altivo e o coração orgulhoso. Tem pessoas que vão mostrando pelas suas falas que o olhar é altivo. Tem outras que escondem, mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando lá no fundo a gente pensa que é bom o suficiente para receber alguma coisa. E até a lavoura dos ímpios são pecado. Veja que quando Salomão escreveu esse versículo 4, ele colocou o olhar altivo, o coração orgulhoso do lado da lavoura dos ímpios. Lavoura dos ímpios está falando a respeito do trabalho dos ímpios. Aqueles que não buscam a Deus, eles muitas vezes trabalham para conquistarem as coisas que eles buscam. Mas eles trabalham por para juntar tesouros na terra. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corroem e nem os ladrões minam e roubam. Os ímpios, eles fazem a sua lavoura, eles fazem todo o seu trabalho com o objetivo de conquistarem bênçãos e riquezas aqui na terra. Eles pecam porque eles não entendem que o trabalho ele é apenas uma forma de exercermos os nossos dons e talentos que recebemos do próprio Deus para exercermos um trabalho para que desse trabalho nós consigamos obter, prestar um serviço para o nosso próximo e desse trabalho poder realizar obras para Deus. É uma obra para Deus usarmos o nosso trabalho para o nosso crescimento pessoal, para o desenvolvimento da nossa família e também para fazermos as ofertas e os dízimos para contribuir com o reino de Deus. Mas os ímpios, na sua lavoura, eles pensam que o meu objetivo de trabalhar é eu crescer, e é eu prosperar, e é eu conseguir as coisas na terra. O ímpio não pensa de maneira nenhuma que tudo aquilo que ele tem e que ele faz é porque Deus permitiu que ele tivesse e fizesse. Ele não dá honra e não dá glória a Deus. E quando ele não dá honra e não dá glória a Deus, a lavoura dele, por mais que ele prospere, está fora do alvo. O alvo dele é apenas juntar a riqueza. O alvo dele é apenas a terra. 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Todo o livro de Provérbios tem muitos versículos falando sobre a preguiça e sobre o diligente. O preguiçoso é aquele que é acomodado. Você pode até ter o emprego numa CLT. Você pode até mesmo ter uma empresa e que você está trabalhando ali e está indo razoavelmente bem. Mas se você não tem um pensamento de crescimento, se você não tem o pensamento de
montar uma segunda filial, uma terceira filial, para dar mais emprego para mais pessoas. E se você não pensa no seu próprio negócio, em formas de ampliação dele e de prestar um serviço de mais qualidade com expansão, pelo texto de Provérbios, você é considerado preguiçoso. É terrível dizer isso para algumas pessoas. Elas ficam chocadas porque elas pensam assim: eu acordo cedo, eu trabalho muito, mas a Bíblia ainda chama você de preguiçoso se você não tem ambição e não pensa em mudar de função. Se você pensa, eu tenho um emprego de CLT, estou aqui há 10 anos trabalhando sempre na mesma função, recebendo sempre a mesma remuneração e está tudo bem. Isso é um pensamento preguiçoso. Por que é um pensamento preguiçoso? Porque você não se desafia. Deus criou o homem à imagem e à semelhança de Deus. E nós vemos que tudo que Deus criou sempre prospera. Nesse mês de novembro, nessa série chamada A Sabedoria em Provérbios, eu tenho falado várias vezes nas meditações que nós temos feito nos capítulos de Provérbios do exemplo da mangueira e da macieira. Então, você não vê uma mangueira dizendo: eu produzi 30 mangas esse mês, então agora eu vou descansar porque eu já produzi 30. Então, nos 30 dias já ocorreu a produção necessária. Você não vê uma macieira dizendo a mesma coisa. E tudo na natureza sempre prospera. E no Salmo 19 está escrito assim: os céus manifestam a glória de Deus. Um dia faz declaração a outro dia da glória de Deus. O que esse Salmo 19 está nos dizendo? Que quando você olha para o céu, as coisas que foram criadas por Deus e a forma como as coisas acontecem mostram que existe um Deus que controla os dias, as noites, o sol, a lua e o brilho das estrelas. Deus controla tudo isso. Então, quando você lê o Salmo 19, você entende que Deus criou os céus e ele também criou a terra. No versículo seguinte, ele fala assim: uma noite faz declaração a outra noite sobre as obras de Deus. Então esse Salmo 19, ele faz você prestar atenção em relação ao que foi criado. E quando você vai olhar para a natureza, você vê que tudo prospera. Então, se uma pessoa pensa: vou exercer uma função pelo resto da vida, vou ter essa empresa, está tudo bem, está tudo ótimo, eu já produzi o suficiente e está tudo bem. Esse pensamento é um pensamento que está tendendo para a paralisação, para a estagnação, para ficar parado em uma posição. Agora, o diligente, ele sempre procura a abundância. Pegue qualquer empresa que seja multinacional e que vende bastante. Pense nessas grandes marcas e você verá que eles sempre pensam: posso colocar uma outra filial no tal bairro e posso colocar outra em outro bairro e posso colocar outra também naquele bairro. E eles empregam muitas pessoas e eles prestam serviços para muitas pessoas e eles continuam pensando em expansão. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Tem aqui também o apressado, que é aquele que fica tendo muitas ideias, mas ele nunca mata a ideia. Ideias não foram feitas para serem geradas e ficarem no campo das ideias. Elas foram feitas para que sejam colocadas em execução e com um plano de ação. E aqui nós lembramos de Provérbios, capítulo 16, versículo 3.
Confia ao Senhor os teus planos, as tuas obras, os teus projetos, e Ele estabelecerá os seus pensamentos. Deixe Deus orientá-la em relação aos seus planos. Coloque os planos em oração. Peça a Deus, Senhor, que eu possa ter a tendência para a abundância. E para quem pensa que isso é errado, Jesus disse: Eu vim para vos dar a vida e vida em abundância. Deus pensa em abundância. Deus tem abundância para você. E não é pecado pensar nisso. Algumas igrejas pregam que isso é teologia da prosperidade. Em nenhum momento eu falei aqui, busque prosperidade, busque riqueza. O que nós falamos aqui é prestando atenção na própria natureza, prestando atenção na forma como Deus criou as coisas. Deus criou as coisas para caminharem para a multiplicação e para a abundância. Preste atenção nos mares e nos rios. Eles vão correndo com os seus cursos naturais e eles tendem sempre à força. Os ribeiros de águas, eles têm força. Eles tendem sempre à multiplicação, geram energia, geram ventos, geram energia que podem movimentar barcos, pessoas que sabem usar os recursos da natureza para produzir alguma coisa. Tudo é energia, seja o vento, seja a água dos mares, seja a água dos rios, tudo tende à abundância. 6. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Quem engana os outros corre o risco de enganar uma pessoa furiosa que vai resolver tirar satisfação e matar aquele que o enganou. Só abrir o jornal, sempre tem alguém que matou alguém porque recebeu um golpe, foi enganado. Então foi ali e matou a pessoa. 7. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. A rapina é aquilo que você consegue de maneira indevida, de maneira ilícita, de maneira ilegal. Ele ganha uma rapina e isso vai destruí-lo. Por quê? Porque eles se recusam a praticar a justiça. Eles podem ser descobertos pela justiça, responderem um processo e terem de pagar um tempo na prisão. Podem perder os bens, porque a justiça pode decretar a busca e apreensão dos bens que foram conquistados de maneira ilícita. Pode sofrer a morte, como nós falamos aqui do versículo 6, porque enganou alguém e a pessoa não aceitou, e a pessoa vai e diz: eu vou matar essa pessoa. Então, nunca faça as coisas com engano, trapaça, de maneira ímpia, porque as rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porque eles se recusam a praticar a justiça. Se você praticar a justiça, você dorme tranquilo e você sabe que não deve nada a ninguém. Já praticando a justiça, existem aqueles que, por questões próprias e pessoais, podem vir a pensar mal e querer ainda ir contra o justo, e muito mais para aquele que pratica a impiedade. 8. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. O perverso só faz coisas tortas. O versículo 8 está aqui, não é porque isso aqui é óbvio. Está aqui para dizer para nós o seguinte: se você conhece alguém que é perverso, tenha certeza que ele vai continuar fazendo coisas tortuosas e o caminho dele vai ser torto. E se você andar com ele, você vai se deparar com um caminho torto. Então fique longe dele. Mas ande com o puro, porque a obra do puro é reta. Se você andar com ele, você vai encontrar um caminho reto. 9. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Nada pior do que casar e viver com uma mulher que é chata, que fica reclamando, que fica o tempo todo trazendo problemas
E, embora o versículo esteja falando da mulher rixosa numa casa ampla, esse versículo tem aplicação também para os maridos. O versículo 9 está dizendo: sejam pessoas agradáveis no relacionamento de vocês. Prestem atenção e conversem com o cônjuge. Pergunte, coloque uma lista e diga quais são as 3 coisas que mais irritam você em mim. Faça esse exercício. Façam os 2. Anote no papel quais as 3 coisas que eu faço que te irritam. E peça para que a pessoa anote as 3 coisas que você faz que irritam ela. E aí vocês podem fazer um exercício para vocês tirarem essas características, essas coisas que incomodam o outro. Quando você casa, muitas pessoas pensam, eu caso para eu ser feliz. Mas você casa, na verdade, para servir ao outro. E servindo o outro e ele servindo a você, é isso que faz com que o casamento tenha um bom resultado. Os dois estão um pelo outro e em estarem um pelo outro, e o casamento prospera. Versículo 10. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. O ímpio não fica contente com o sucesso do próximo. Ele sempre quer o mal do próximo. A alma do ímpio, aquele que faz o mal, só deseja o mal. Deseja o mal do vizinho, deseja o mal, deseja o casamento, que o casamento do vizinho vá mal, deseja que o vizinho vá mal no seu trabalho, deseja mal para o seu colega de trabalho, deseja mal para o irmão. É muito triste dizer isso, mas existem pessoas que estão dentro da igreja, que inclusive participam da Eucaristia, participam do corpo e do sangue de Cristo. Mas quando elas veem que o irmão prospera, porque comprou um carro novo ou comprou uma casa nova, e ele fica ali, parabéns! Mas lá no coração, ele não carrega o bem. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Se você tem esses tipos de pensamento, pense bem no relacionamento que você tem tido com Deus. Porque aquele que tem comunhão com o Espírito Santo se alegra. Existe uma facilidade maior em chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Tem pessoas que têm mais essa dificuldade. Para darem esmola, para ajudarem aquele que está na pobreza, eles são muito rápidos. Mas eles têm uma tristeza grande de cantar com os que estão cantando, se alegrar com os que se alegram, festejar com aqueles que estão prosperando. Então, se você tem essa dificuldade, comece a pensar naquilo que você fala, versículo, e naquilo que está no seu coração. Mude o seu coração. Ame o próximo como a você mesmo. Você gostaria que as pessoas te aplaudissem se você recebesse uma vitória. Então aplauda também os outros. 11. Quando escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Esse versículo fala que se você castiga aquele que é o zombador e aquele que faz as coisas erradas, o simples vê o escarnecedor sendo punido e ele fala: tenho que aprender isso. Vou mudar o meu caminho. A impunidade é a pior coisa que existe. Lamentavelmente, nós vemos muitas vezes a impunidade acontecendo no meio político, e aquilo muitas vezes incentiva o simples a praticar as mesmas coisas. É por isso que muitas pessoas se inclinam para praticar o mal. Elas veem a impunidade. Agora, quando as punições são aplicadas, o simples olha e ele se torna sábio, porque ele fala: existe justiça.
Agora, existe uma diferença entre o simples e o sábio. A parte final do versículo 11 fala assim: quando o sábio é instruído, ele recebe o conhecimento. O sábio é aquele que ele vai além, ele recebe a instrução e na instrução ele aprende qual a diferença entre o bem e o mal. O sábio, quando ele aprende que uma coisa é do mal, ele coloca isso tão no coração dele que ele fala: isso aqui é mal. Então eu sei, eu recebi o conhecimento de que isso aqui é mal. Então eu nunca vou fazer isso aqui. Existe uma diferença entre o simples e o sábio. Quando o simples vê uma pessoa que faz o mal indo para a cadeia, ele fala: eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Porque eu não quero ir para a cadeia. Então ele não faz porque ele não quer ir para a cadeia. Agora o sábio, mesmo vendo pessoas corruptas escapando da prisão e não sendo punidas, ele fala: não importa que o mal tenha vantagem, mesmo sabendo que o ímpio pode prosperar fazendo isso e que não vai ter punição, eu nunca vou fazer isso, porque isso é mal. Então existe uma diferença entre você não fazer porque você tem medo de ir para a prisão e você não fazer mesmo sabendo que você poderia fazer e ter uma vantagem, porque daí você é sábio, você fala: eu não vou fazer isso aqui, não vou fazer. O sábio, ele está preocupado em realmente agradar a Deus e realmente em seguir o padrão da sabedoria. Versículo 12. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O versículo 12 está dizendo que o justo, quando ele vê o ímpio pagando as consequências dos seus erros, ele considera, ele olha para aquela cena e ele fica pensando com prudência na sua mente. Veja, ele pensa tudo aquilo que aconteceu com o ímpio. Do 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Esse versículo aqui, ele deve ser lido junto com Provérbios capítulo 11, versículo 25. A alma generosa prosperará, e o que atende também será atendido. É o que está escrito lá em Provérbios 11, 25. Aqui o versículo 13 fala que o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Ou seja, aquele que não atende também precisará um dia e também não será ouvido. 14. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. Os presentes são uma ótima forma de você pedir desculpa a alguém, de você mostrar que você quer uma reconciliação. É isso que o versículo 14 está dizendo. 15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Você, quando faz a coisa certa e conversa com uma pessoa ímpia, você fala: fiz isso. A pessoa olha espantada e fala: você é um tolo, você é um bobo. Por que você fez a coisa certa? Todo mundo faz assim. Só que nós que seguimos a Deus não somos todo mundo. Nós somos cristãos, seguimos o reino de Deus, seguimos de maneira contrária ao mundo. Nós não nos baseamos naquilo que todo mundo faz. Todo mundo fala que fornicação hoje está liberado. Se você é solteiro ou se você é solteira, então ter intimidade com uma pessoa que você está conhecendo não tem problema nenhum, até porque você precisa conhecer a pessoa. Mas para nós que seguimos a palavra de Deus e as recomendações de Provérbios, a pessoa que eu ainda não conheço é uma mulher estranha. O texto de Provérbios, capítulo 5, fala isso. Provérbios
5 fala que você recebe a sabedoria para livrar-se da mulher estranha. Então, o mundo fala isso. O mundo também fala. Se o casamento não vai bem, então, se você sai uma vez ou outra com uma outra pessoa para se sentir um pouco melhor, está tudo certo. Afinal de contas, a culpa é do seu marido, que não te deu atenção. A culpa é da sua esposa, que também não te deu atenção. Então, a culpa do traído e da traída é dele e é dela. O mundo fala isso. E o mundo também fala. Todo mundo faz, por que você não faz? Nós não pautamos a nossa vida pelo que todo mundo faz. Então, praticar a justiça é alegria para o justo, mas é espanto para os que praticam a iniquidade. Eles olham e falam: como que você faz isso? Eles ficam espantados quando as pessoas fazem o que é honesto, verdadeiro, justo e correto. Versículo 16: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Quem faz coisas erradas corre o risco de até mesmo vir a ser morto por alguém. Já falamos nos versículos anteriores que quem anda enganando o outro pode encontrar uma pessoa muito irada um dia que pode resolver matar em razão da trapaça e do engano que sofreu. 17. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Então o texto está falando, quem gosta de festa, balada, pagar tudo para os outros, porque tem aquela pessoa que gosta de ficar bajulando os outros com o propósito de ficar rodeado de falsos amigos. Se as pessoas não têm o prazer na sua companhia, mas só quando você está pagando a festa, então você não precisa desses amigos, porque eles na verdade não são seus amigos. Eles só estão à sua volta por causa daquilo que você está oferecendo a elas. Então, pense com quem você tem andado. Elas são pessoas que realmente estão com você? Nas horas tristes e nas horas difíceis, elas estão apoiando você? Ou elas só estão com você em razão daquilo que você oferece? Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho, ou seja, o que ama bebedice, o que ama muitas festas e o que ama o azeite nunca enriquecerá. Azeite fala aqui de mesa farta, fala aqui daquilo que você oferece para as pessoas em termos de festas. Se você é dado a isso, nunca enriquecerá. Todo o dinheiro que você ganhar vai ser usado para festas. E sobre o vinho, recomendação de Provérbios 20. Não se envolva com bebidas. Versículo 18. O resgate do justo é o ímpio, o do reto o iníquo. O versículo 18 está dizendo que o justo, ele escapa das situações ruins. Quem cai nas situações ruins é o ímpio. O ímpio fica no lugar do justo. O iníquo, que faz as coisas erradas, é aquele que fica pagando as consequências. O reto e o justo, eles escapam. 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Esse versículo serve para confirmar o versículo 9, que fala a mesma coisa. É melhor ficar num lugar deserto do que com a pessoa rixosa e a pessoa que vive contendendo. Mais uma vez, o versículo fala de mulher, mas está falando a respeito da pessoa casada. Pode ser o homem ou a mulher. É terrível morar com uma pessoa que é rixosa e iracunda. Não seja uma pessoa assim. Seja um bom cônjuge, um bom marido, uma boa esposa. Pense naquilo que você gera dentro do seu casamento. Versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora.
Então esse versículo está confirmando o versículo 17. Leia o versículo 17 junto com o 20. Quando você é prudente, você vai ter sempre tesouro, prosperidade na sua casa, porque você usa os seus bens com moderação. Existe azeite, existe mesa farta sempre na casa do sábio, porque o sábio ele realiza a gestão dos seus recursos, ele administra a sua casa, de tal maneira que sempre exista mesa farta, sempre exista multiplicação, sempre exista o bem. Agora, o insensato, como ele torra, ele pega todos os seus recursos e ele realiza festas e mais festas e mais festas e convida até pessoas que não são seus amigos, só estão ali por interesse, ele acaba desperdiçando todo o seu recurso. O sábio, ele sabe qual a razão pela qual ele faz um evento, ele sabe que as pessoas estão ali, são realmente pessoas com quem ele pode contar. Ele faz uma avaliação em relação a todas as circunstâncias da vida e sobre os seus bens. 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Se você fizer a coisa certa e se você for bondoso, e bondoso é diferente de bonzinho, e bondosa é diferente de boazinha. O bonzinho e a boazinha são aqueles que dizem amém para tudo. A pessoa pede dinheiro emprestado e ela pensa, fica meio chato falar não, né? Você tem que dizer não, porque a Bíblia fala que se você é fiador e você empresta dinheiro para o outro, você vai ser prejudicado. O bonzinho e a boazinha, a pessoa vem e fala assim, você pode ficar amanhã até mais tarde? E aí o bonzinho e a boazinha fala assim, sim, eu posso, e não exige o seu direito. Se o seu empregador está colocando você para fazer 1 hora a mais, você tem de dizer, mas eu vou receber o pagamento, certo? Você pode ficar com medo de perder esse trabalho, porque você talvez você esteja nessa situação e você esteja pensando, mas a Bíblia fala que a gente tem que fazer a hora a mais quando alguém pede para nós, né? A Bíblia, Jesus falou isso, se pedirem para você caminhar 1 milha, caminha a 2ª milha, quando os romanos estavam ali para provar o cristão. Eles estavam ali para dizer, vamos ver se você verdadeiramente é cristão. Caminhe 1 milha a mais. E aí, Jesus fala, se você está sendo testado na sua fé, mostre que você é melhor do que isso. Pediram para você caminhar 1 milha? Diga, eu vou caminhar 2. Eu vou mostrar a você que eu realmente sou um cristão. É sobre isso que Jesus estava dizendo. Agora, quanto às relações do trabalho, quanto aos direitos que você tem, você não pode abrir mão. Você tem que chegar e dizer, isso é uma relação profissional. Você não está sendo testado em relação a ser cristão. E tem algumas pessoas que pensam, olham para essa situação que eu acabei de dizer, como, de repente o meu patrão está me testando para ver se eu realmente sou cristão. Esse é um pensamento que muitas pessoas do mundo têm dos cristãos. Eles pensam assim, o cristão é otário. Então, como ele é o otário, eu vou dizer, você pode ficar mais 1 hora para mim, continuando trabalhando? Não, daí eu não te pago, mas ou ele te dá o pagamento, ou você tem um acordo em que ele vai te dar 1 hora em que você vai poder sair mais cedo amanhã. Porque senão você está sendo bonzinho e boazinha, e o bonzinho e a boazinha sempre vão ser passados para trás. E existem alguns cristãos que estão fazendo esse papel de bonzinhos e boazinhas e estão sendo trapaceados e enganados. Porque se a pessoa percebe que você tem essa visão,
ele vai passar por cima de você. Bondade é diferente de bonzinho e boazinha. Se você for bonzinho e boazinha, tem aquela pessoa que vai dizer: você pode ficar com meu filho? Já vi histórias assim. Vou pegar aqui o meu filho e a minha filha, vou deixar para crente que é meu vizinho, que é minha vizinha, para eu ir na balada. Você precisa dizer: você tem uma responsabilidade de cuidar do seu filho e da sua filha. Ah, você quer que eu cuide porque você vai numa balada? Então me pague tanto. Cobre pelo fato de você estar cuidando. Agora, se você perceber que a pessoa vai deixar a criança e realmente vai ir para a balada para usar droga, para fazer coisas erradas, e você pode ajudar, fique com a criança sem cobrar nada mesmo, mas não é porque você é bonzinho ou porque você é boazinha. É porque você é um cristão e é porque você vai pensar assim: essa criança aqui hoje ela corre risco. Ela corre risco de sofrer danos sérios e graves pela irresponsabilidade dessa pessoa. Mas se você fizer isso, não esqueça de passar no conselho tutelar no dia seguinte, para avisar o que aconteceu, porque é melhor que essa criança seja adotada para uma outra família se esse pai ou essa mãe fazem isso com essa criança o tempo todo. Versículo 22. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. A sabedoria é mais forte do que a força. Versículo 23. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Preste atenção naquilo que você fala. Só fale aquilo que realmente é útil, e aquilo que edifica, e aquilo que vai trazer o bem. Versículo 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Trata com indignação e soberba. O soberbo e o presumido é aquele que se acha. Quem se acha é zombador. Zomba dos outros, pisa nos outros, ridiculariza os outros, trata outras pessoas com desrespeito. A pessoa é assim. Fuja dessas pessoas. 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Bem, trabalhe, trabalhe e procure sempre crescimento. 26. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. O versículo 25 e 26 têm que ser lidos em conjunto. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Porque o justo é aquele que trabalha, aquele que faz a sua parte, aquele que tem abundância, aquele que tem multiplicação. Então o justo, ele tem para ajudar aqueles que precisam. Agora o preguiçoso, como ele não tem, ele só fica com cobiça, desejando, mas não consegue receber nada. Então, se você for uma pessoa preguiçosa, você vai ter muita cobiça e muitas vontades. Não fique com vontade. Procure uma forma de conseguir alcançar os seus objetivos. 27. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Deus não recebe oferta e sacrifício, falei, daquelas pessoas que vivem no adultério e dão grandes ofertas. Deus quer obediência. E é muito pior ainda quando a pessoa oferece alguma coisa com segunda intenção. Oferece alguma coisa, por exemplo, para ser visto pelas pessoas da igreja como se fosse um bom homem, uma boa mulher, porque deu uma grande oferta. Versículo 28. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. Então a testemunha mentirosa, quem mente, logo em algum momento vai ser descoberto. E o homem que ouve falará sem imputação. Em outras palavras, as pessoas que prestam bem atenção antes de falar vão falar sem culpa. Versículo 29. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Então o homem ímpio não recebe a correção, ele fica emburrado. Mas o reto pensa no que está fazendo.
30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Não adianta alguém querer se levantar contra Deus. Deus, ele sabe todas as coisas. E o 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Sempre coloque a sua confiança em Deus.